Oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês uma garrafinha que eu fiz aqui para o aniversário da minha filha, de 2 aninhos. O aniversário dela foi tema Magali. E eu usei muitos elementos de melancia, inclusive essa garrafinha como centro de mesa que eu mesma fiz. Então, aqui, ó, as garrafinhas. Eu vou ensinar o passo a passo de como fazer. Não é difícil. Requer um pouquinho de tempo, sim, mas não é difícil, fica muito bonitinho e é uma opção para quem quer fazer as coisas do próprio aniversário, tá? Segue aí o passo a passo que vai ficar muito show. Você vai usar um pincel, tô usando esse aqui da Tigre, mas você vai usar o que tiver mais em conta. Pode ser trincha. Quem quiser comprar trinchinha pequenininha, é baratinho, R$2. Aí passa a trincha, depois passa o rolinho, tá? Se o pincel for melhorzinho, não precisa do rolinho. Já fica um acabamento bom. Fita crepe, canetinha preta, pode ser essa aqui de ponta fina, ou pode ser caneta hidrocor mesmo, tá? Essa aqui a ponta é 0,4. Foco não pegou direito aí não, mas é 0,4. O primer para metais, PET e vidro. E a tinta fosca para artesanato, para PVA, tinta branca, tinta verde. Ó, gente, não importa a marca não, tá? Ó, cada uma minha de uma marca. A amarela e o vermelho. Esse vermelho aqui deu super certo, já é uma cor meio vermelho, bem rosado, né? Pra melancia. E o verniz. E vamos, mãos à obra. Gente, primeiramente, a gente vai lavar a garrafinha e tirar o rótulo. Eu costumo deixar a garrafa de molho no sabão em pó, no detergente, num balde cheio de água. E o rótulo vai soltando, depois eu vou raspando com a faca. Tem alguns rótulos que saem mais fácil, tem uns que não. E depois a gente lava bem e vai passar o prime, esse que eu mostrei aí, que é próprio para vidro e outras coisas. Mas a gente vai dar esse fundo igual eu fiz nas outras garrafinhas aí. Então, a gente vai usar essa espuminha, eu gosto de usar assim, você pode passar com pincel também. Pega uma esponjinha, vai colocando o primer e vai dando as batidinhas no fundo da garrafa, né? No vidro todinho, pra ficar bem uniforme. Lembrando que não precisa de pincel caro para isso, principalmente para o primer. Então, você pode fazer ou com a esponjinha ou com um pincel baratinho, uma trincha mesmo. Depois de passar o primer, a gente tem duas formas de fazer. A gente pode pintar o fundo dela todo de branco e depois vir com essa fita e fazer as marcações. Ou a gente pode, por cima mesmo do primer, já passar a fita para pintar. Percebi de diferença. Quando eu fiz primer com a tinta em cima do primer, eu acho que a cor ficou melhor. Porém, a marcação depois eu tive que pintar de branco por baixo, porque na hora que eu tirei a fita tava o quê? A cor do primer. Já no caso de você pintar por cima do branco, na hora que você tira a fita, já tá branquinho a faixa que você quer. Então, vai depender daí do seu trabalho. Aí, eu fiz assim no primer e depois eu isolei novamente e pintei só a faixinha branquinha onde eu tirei a fita. Depois vocês vão ver mais na frente. Então, vamos lá. Nós vamos pegar a fita crepe. Assim eu achei que fica mais uniforme. Escolhe ali a linhazinha da garrafa, que já tem uma marcação.
coloca ela retinha e depois você vai rolando a garrafa e passando, deixando a fita mesmo encostando, porque aí vai ficar mais retinho. A dificuldade é você fazer, né, a marcação certinha. Então você vai enrolando a garrafa e a fita vai colando mais ou menos ali no lugar certo. Depois você só vai dando uma ajeitadinha para ver se ficou na direção certa, para ficar legal, não ficar aquela coisa torta. Me desculpem aí que a câmera não pegou muito bem, mas também não tem muito segredo. Você vai enrolando e ajeitando a fita, depois corta para ela ficar ajeitadinha na garrafa, para você pintar depois fazendo a divisão. Deixe secar por no mínimo 8 horas. Agora é só pintar de vermelhinho a parte de cima da garrafinha, tá? Eu uso esse pincel que é Cerdas Macias, ele é bem fininho, foi uns R$15, foi o que eu achei assim mais em conta. E tá me atendendo bem, que eu não vou pagar caríssimo de pincel, né, gente? Tá muito caro. E vai passando. Se você não tiver um pincel melhorzinho, você pode comprar aquelas trinchas de material de construção, e que é baratinho, R$3 por aí. E depois, aquele rolinho, que aí você passa o pincel e depois vem com um rolinho que ele fica bem uniforme. Vai passando o rolinho de espuma, que aí vai ficando bem uniforme. E se você tiver o pincel, você já passa direto, tomando cuidado para não ficar aquelas marcações também feias, né? Tentando pintar na mesma direção sempre, para ficar bonitinho. E não ultrapassar a fita, né? Ele passa um pouquinho, mas não pode passar para baixo, para não manchar a outra parte que vai ser de outra cor. Eu vou dar aí 2 mãos de vermelho, tá? Para ficar bem, a cor bem uniforme. Entre uma mão e outra também tem que esperar secar. Às vezes eu deixava do dia para noite, às vezes eu deixava um dia inteiro, mas assim, um mínimo aí de 8 horas a 24 horas já é o suficiente. Pro verde, eu usei uma mistura, porque eu não tinha o verde no tom que eu queria. Então, eu misturei o verde com esse amarelo aí, tá? Aí, eu fiz o tom, fui misturando e vendo o tom que eu queria. Um verde mais claro. Então, vou pintar a parte de baixo de verde, esperar secar, pintar mais uma mão para ficar bem uniforme, tá? Aqui nesse vídeo, nesse finalzinho, já está com uma mão só. Mais pra frente, vocês vão ver com as 2 mãos de verde. Vai fazendo as etapas para não ter que ficar indo e voltando, pintando tudo uma por uma. Faz tudo por etapas, hein? Gente, então, não deu para eu filmar para vocês na correria, que eu tinha que fazer essas garrafinhas rápido, com criança. Mas essa parte aqui a gente já tinha feito pintado vermelho, 2 mãos, verde embaixo, 2 mãos, verde claro. Aí aqui para fazer as listrinhas eu entrei com a fita, né? A fita crepe. Coloquei aqui as listras e fui colocando no olho mais ou menos, tá, gente? Eu não medi não, mas eu fui mais ou menos, fiz um teste primeiro e depois eu vi mais ou menos a distância e fui colocando no olho a fita. E aí, depois que eu coloquei a fita toda, eu pintei o meiozinho de 2 mãos de verde puro, verde escuro. Depois que eu pintei de verde escuro aqui, eu tirei as fitas, só puxar é fácil. E coloquei aqui a fita
em volta aqui pra fazer o meio. Eu tirei aquela fita do meio, que tava assim, ó. Aqui essa fita do meio pra preservar o meio, né? Então, eu tirei essa fita do meio e coloquei em volta pra agora pintar o meiozinho de branco, como eu fiz aqui. Porque eu não fiz o fundo branco. Se você preferir, você pode já fazer o fundo branco, igual eu fiz essa, ó. Essa eu fiz a base toda dela, ela pintei ela toda de fundo branco. E depois passei a fita aqui, já fiz as duas mãos de vermelho, todo o processo. Mas aí já tava, aí na hora que eu tirei a fita já tava, revelou já o fundo branco. Mas aí dá todo o trabalho de você pintar ela toda de branco, gasto, né? Só por causa desse pedacinho. Então, o restante eu fiz só com prime por baixo. Aí agora eu vou pintar só esse pedacinho aqui de branco, isolando aqui pra ficar direitinho. Depois é só pintar as sementinhas. Então aqui eu vou puxar a fitinha e vai sair, vai estar embaixo o prime lá que a gente passou no início. Com essa mesma fita aqui, eu já isolo a parte de cima aqui, pra passar o branco depois. Igual eu fiz aqui, tá vendo? Essa parte que eu tirei daqui, eu já usei aqui pra otimizar tempo, economizar também a fita, né? Tirando tudo, tô filmando com a mão e tirando com a outra. Aí depois é só vir aqui certinho na medida e... Ah, meu Deus! E ir passando. Gente, a caneta que eu tô usando é essa aqui, Bismarck Fino 0.4, pontinha fina, ó. O risco dela é mais preciso, então é melhor. E é baratinho, eu comprei. É bem baratinho na papelaria. A canetinha comum também funciona, só que o risco dela é mais grosso, então tem que tomar cuidado para não manchar assim, ó. E aqui você sempre tem que riscar em um sentido. Começou a fazer as sementes aqui, vai indo para onde não tem ainda. Porque se você faz uma aqui, depois vem com outra aqui, aí você esbarra nessa e acaba manchando. Então tem que tomar esse cuidado para não manchar. Depois de pintar as sementinhas, a gente vai passar o verniz para impermeabilizar, para poder, na hora que você colocar a mão com água, molhar, na tinta não soltar. Então o verniz faz essa função. Para quem não quer gastar dinheiro com isso, comprar um verniz só para isso, pode usar cola de escola mesmo, cola normal, cola branca, e passar que dá certo também, tá? E outra dica, o pincel geralmente estraga com verniz, fica duro, mesmo com você solvente, essas coisas assim. Então eu aconselho a comprar coisa baratinha, tipo essa trincha aqui, que é R$1, R$1 e pouco, para passar o verniz, que depois ela estraga e você joga fora. E deixa tudo para passar o verniz por último, que aí você vai ter o processo, fazer tudo de vez. Fazendo tudo por etapas, primeiro prime, depois a tinta, depois coloca as etiquetas, a tinta, faz tudo por etapas, para economizar tempo em todas. Então, a gente vai passar o verniz com um pincelzinho. Quem não tiver pode passar a cola também, vai dar certo do mesmo jeito. Não. 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 Ela vai dar brilho também, vai evitar que a peça estrague com água.
Sou a mão. Tá aí a peça pronta depois do verniz. Muito brilhosa e ficou linda, não ficou?